boa tarde. Começa ao vivo agora pela TV Câmara de Campinas a reunião da Comissão Permanente da Mulher, que vai discutir o comportamento e a evolução humana. Acompanhe. Meu boa tarde a todos. Mais uma reunião da Comissão da Mulher. Agradeço a todos que estão aqui presentes e todos que estão ouvindo também, né? Que Deus abençoe a todos. Então, vamos dar início hoje. O tema é Os Direitos Humanos das Mulheres e Sua Proteção Internacional, pelo Dr. Renato Delova, advogado. Já chamando à mesa e agradecendo por estar aqui. E também o nosso convidado, o Dr. Evandro Alcântara de Souza Aranha, psicólogo. Agradeço também. Dizendo muito obrigado a todos e a eles aqui que estão compondo a mesa para nos auxiliar mais uma vez. Como já na primeira, eles nos deram uma grande lição. Então vamos ouvir novamente, porque eles são pessoas muito especiais para nós. Passando a palavra agora para o Dr. Renato, advogado. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite da Daniela e também da vereadora Neuza. É um grande prazer também rever o meu amigo aqui, doutor Evandro, que na última reunião pôde comigo aqui colaborar com vocês e vocês também conosco, né? O tema colocado pela vereadora aqui foi o primeiro tema, né, os direitos humanos e a proteção internacional da mulher, e nós continuaremos trabalhando hoje de uma maneira mais tranquila em relação a aspectos do direito internacional, mas de forma específica do Comitê Internacional acerca da discriminação, né? Quer dizer, a maneira de erradicar a discriminação contra a mulher, né? Toda forma de discriminação contra a mulher. No último encontro, todos nós aqui participamos e nós observamos que a discriminação ocorre de todas as maneiras, né? Não só do ponto de vista jurídico, que às vezes deixa de abranger, de certa forma, todas as necessidades da mulher, né, socialmente, e também da maneira subjetiva, né, um aspecto também, aquele que a gente não vê, mas que é importante ter um pouquinho mais de cuidado e observar melhor. Aquilo que a gente não enxerga é justamente aquilo que destrói, né, efetivamente a mulher e a sua possibilidade, o seu potencial de se desenvolver política, economicamente, se desenvolver juridicamente, tentar diminuir essas desigualdades sociais que ocorrem, que está aí na mídia, são nos jornais policiais, né? Quando aparece alguma coisa no jornal policial, todo mundo começa a dar uma atenção mais específica, mas nós não precisaríamos disso, né? Eu acho que a relação com a mulher é uma relação social, uma relação poética, só que tudo isso não é reconhecido de uma maneira muito tranquila, e aí, então, a necessidade da existência de leis, né? A lei é justamente apontada e criada para que as pessoas efetivamente comecem a respeitar ou reconhecer o direito da mulher. O Comitê Internacional sobre Discriminação ou Erradicação da Discriminação contra a Mulher, na verdade, é um comitê criado na ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Toda a discussão sobre a mulher já inicia-se em 1946, justamente para que a mulher pudesse, de alguma maneira, reconhecer os seus direitos, ela a si mesma, e que o mundo pudesse, de certa forma, reconhecer. A gente observa hoje que as casas legislativas, todos os poderes, mas a Casa Legislativa tem um amparo aqui, hoje, né, municipal. Só que essa abertura e essa liberdade municipal para poder tratar de direitos da mulher, na verdade, tem um amparo também internacional, né? Nós temos aqui uma movimentação, ok, municipal, só que é um amparo internacional. A discussão sobre as necessidades
e as atrocidades que ocorrem em relação à mulher é uma discussão internacional. Nós começamos a observar que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, já iniciada em 79, né, pelo menos aí 34 anos, começa a ficar em vigor a partir de 1981. Justamente porque toda a discussão sobre a mulher de 79, apesar dessa discussão existir, não tinha força de tratado internacional. Quer dizer, para que o mundo pudesse, de certa maneira, reconhecer determinados direitos, precisaríamos de uma iniciação jurídica, um debate jurídico internacional, para que depois, sobre esses diálogos e esses debates jurídicos, pudéssemos, de alguma maneira, repassar para o mundo quais os problemas que a mulher enfrenta. E hoje nós sabemos que os problemas são diversos. São diversos problemas, a gente não consegue exatamente enxergar, né? Então, o comitê ele aparece, uma convenção, mas o comitê aparece, esse comitê internacional, ele trabalha dentro da Organização das Nações Unidas, e lá dentro nós temos uma maneira de erradicar. Primeiro, erradicar toda discriminação e tentar igualar os direitos da mulher e do homem. Uma coisa que dá para afirmar, que nessa discussão do comitê, que é uma discussão internacional, ela também, na mesma maneira que acontece lá, acontece aqui no Brasil. E acontece aqui em Campinas. Toda a discussão nos comitês internacionais ou municipais são discussões visando reconhecer direitos que já efetivamente existem. O fato é que, quando você reconhece direito do ponto de vista jurídico, não significa dizer que esse direito que ocorre, que é reconhecido, passa efetivamente a alcançar a mulher. Porque escrever o direito da mulher não é reconhecer efetivamente o direito da mulher. Então, a nossa discussão não é só o reconhecimento formal, porque está na lei que a mulher tem direitos. Todos nós conhecemos. E todos nós tentamos, de certa forma, criar determinados grupos de discussões e, de repente, viabilizar para o legislativo uma discussão para que se transforme posteriormente em alguma lei. Mas já adianto que a formatação da lei, ela, na verdade, não tem exatamente uma fluência tão interessante no sentido de proteger a mulher. A formatação da lei não protege a mulher, mas a consciência de todos nós protege a mulher, né? Como nós conversamos no último encontro aqui dessa comissão, nessa renomada comissão, né? O tato, né? O tato com a mulher, com as pessoas, esse reconhecimento geral, ele se dá nos momentos mais tranquilos, mais frágeis. Ele se dá longe das câmeras, dos holofotes, dos jornais, né? O bom dia, o abraço, tudo isso é um reconhecimento de direitos da mulher. Só que nós encontramos hoje um reconhecimento jurídico e uma efetivação não corrente. Quer dizer, nós temos na lei determinados direitos, muitos direitos, mas não temos na prática as pessoas fazendo com que esse direito alcance a mulher, efetivamente. Então, o papel do Comitê Internacional, né, que funciona na ONU, não é só criar uma legislação, mas trabalhar medidas suficientes para fazer com que essa lei alcance a mulher, efetivamente. Aí nós precisaríamos, o legislativo, adequando as leis nos termos principiológicos internacionais, né, o que o direito internacional entende sobre os direitos da mulher. Nós teríamos que o executivo participasse com uma criação de políticas públicas para que se efetivasse o direito da mulher. E que o judiciário tomasse coragem suficiente para justificar em suas decisões a aplicação também das convenções internacionais de proteção da mulher. Nós precisamos dos poderes se movimentando. Precisamos também da sociedade se movimentando para isso. Então,
o trato, o relacionamento tranquilo com a mulher, com as pessoas, é um reconhecimento dos direitos humanos de todos nós, né? Eu sempre me esforço em dizer que a lei não é suficiente e que os discursos em palestras, em encontros em universidades, não são suficientes se nós já temos um conceito pré-formado de que esses encontros são razoáveis para tirar algumas fotografias, né, ou poder promover determinados artigos científicos. Não é só isso. Nós precisamos seguir para esses encontros com uma consciência de respeitabilidade em relação a todas as pessoas. Também para a mulher, que é o tema que se propõe aqui a Comissão da Mulher. Então, essa Comissão da Mulher, veja, para ser criada, muitos movimentos sociais ocorreram, e os movimentos sociais não são muito tranquilos, não são muito pacíficos. As pessoas se expõem, efetivamente, para que o direito possa ser reconhecido. Então, as atividades do Comitê Internacional da Mulher é trabalhar de maneira principiológica quais os direitos da mulher que poderiam ser aplicados em todos os estados partes. Partes onde? Que são signatários, que são convergentes em relação a alguns tratados. Então, você encontra um tratado sobre uma proteção da mulher e você vê quais são os países que se interessam em participar desse tratado. E nós sempre encontramos países questionando a viabilidade, se é bacana ou não o tratado sobre a mulher, né? Quer dizer, de um tempo para cá, muitos países passam a ser signatários porque o tema mulher é um tema importante, assim como outros temas. O tema mulher passou a ser uma bandeira que não pode ser mais deixada para trás, né? Porque a mulher, como já havia afirmado, a mulher ela não precisa de nenhuma honra para ela. Ela já tem honra. A gente não atribui honra para a pessoa e também não retira a honra da pessoa. Nós não precisamos só criar as leis, mas, efetivamente, viabilizar no seu contato diário, no seu comportamento diário, algum tipo de respeitabilidade. Eu assisti alguns programas nesse fim de semana acerca desse trato com a mulher e a gente sempre aponta que pessoas que não respeitam os direitos da mulher, né, seja físico, subjetivo, né, sentimental. Só que as mulheres, algumas mulheres, de certa maneira, também se expõem, né? Num programa sobre a Copa do Mundo, que é um tema importante, né, é um acontecimento importante para o país, nós encontramos algumas mídias, alguns programas se aproveitando, né, dessa expressão, dessa alegria expressiva de todos nós e também das mulheres, e as roupas que elas se apresentam com celulares, né, no busto ou entre os seios. E o que se apresenta sobre a Copa é justamente uma apresentação de celular e ela está feliz em se apresentar. Muitas mulheres também, de certa forma, se expõem. Um tapinha não dói, e a gente canta junto e dança junto. Vai sentir a pressão nesses funks todos. E vocês, mulheres, cantando e dançando. Então, se você perguntar para ela, ela vai entender que é só uma questão musical, é só um programa de televisão. Mas nessas questões, esses detalhes que demonstrarão qual é a cultura que nós temos em relação à mulher, qual é a cultura que a mulher tem e que entende em relação a ela também. Então, todo o comportamento cuidadoso dos homens, crianças, idosos, mulheres, são comportamentos que devem ser levados em consideração. Nós preocupamos sempre em dizer que alguém desrespeita, mas às vezes o desrespeito sai de você mesmo. Não estou dizendo aqui que uma saia curta, por exemplo, justificaria a existência do estupro. Não, as pessoas devem usar a roupa que pretendem usar, têm liberdade para isso. O estupro é uma outra coisa que vai ser alcançado pelo direito penal, o Estado tem que cuidar da mulher. Então, nós sempre encontramos alguma desculpa, ou para justificar a violência, ou para dizer que a mulher efetivamente não se respeita. As mulheres, algumas, não se dão respeito e deixam à mercê do Estado
situações como essas, né? As pessoas querem aparecer nas capas de revista, e aproveitar agora a Copa do Mundo, porque é um bom momento, né? Você vai bem bonita para o estádio para poder chamar atenção. A mulher tem direito de ficar bonita, só que a leitura feita pela sociedade não é uma leitura que depende dele só, né? Nós não precisamos depender do outro. A leitura do outro é sempre uma leitura de interesse pessoal. A leitura de interesse pessoal, ela não coaduna com os direitos ou as necessidades que a mulher tem, né? A mulher tem algumas necessidades, mas é uma necessidade de reconhecimento do outro. Quando nós falamos de direito internacional da mulher, que começa a ser acatada pelos países, nós precisamos de viabilizações, de lutas internas muito horrendas. Não são lutas muito simples, são lutas difíceis. É uma luta de viabilização de direito, instrumentos estatais para viabilizar direitos. Precisamos de uma luta de conscientização das pessoas em geral e conscientização também da mulher acerca dos direitos que ela possui. Porque muitas mulheres desconhecem o direito que ela possui, efetivamente. Então, dizer na Constituição Federal que homem e mulher são iguais perante a lei, não é dizer que elas são efetivamente iguais, né? Isso é o que nós chamamos de igualdade formal. A igualdade formal, ela não nos representa muita coisa, se não observarmos os instrumentos de aplicação e viabilização desses direitos. Então, na própria Constituição Federal, nós encontramos a ideia de homem e mulher iguais perante a lei. No Código Penal, nós encontramos muitas atrocidades acerca do reconhecimento igualitário da mulher, né? Até pouco tempo, todos nós sabemos, o Código Penal tinha lá que o estupro só era possível contra a mulher honesta, né? O estupro contra a mulher honesta. Então, nós começaríamos a definir, algum tempo atrás, o que seria a mulher honesta. E a mulher honesta, para o Código Penal, era a mulher que não tivesse tido, efetivamente, uma relação sexual. Quer dizer, todas as outras que tivessem tido relação sexual não era muito honesta, nem pouco honesta, né? Quer dizer, nós encontramos um código, é uma lei penal, uma lei de repressão. Do ponto de vista social, não é alguma coisa muito boa, né? Quando você tem um código penal que você pretende ampliar rol de crimes, quando acontece um crime com uma mulher, com um homem, vamos tornar o crime agora um crime hediondo. Quer dizer, todas as discussões são paliativas, né? Porque a sociedade quer uma resposta. Então, quando você mata uma mulher a facadas, o crime é de homicídio. Só que agora não é só um homicídio, tem que ser alguma coisa hedionda. Tudo é uma bandeira, né? Todas as pessoas procuram sempre uma bandeira, alguma coisa sensacionalista. E o direito da mulher é um direito que começa nas simples ações, né? A própria discussão sobre a violência, não da mulher, mas a violência em si, é uma discussão também tênue, muito tênue, né? Nós não conseguimos observar qual é o princípio da violência. A violência é um comportamento realmente humano que você não percebe, né? A gente observa que a violência se dá quando alguém aparece sem um braço, sem uma perna, com os olhos roxos ou dente perdido. Isso é uma violência, mas isso é consequência da violência. Então, o trato com a violência são com instrumentos repressivos, mas não precisaríamos de instrumentos repressivos se tivéssemos, inicialmente, instrumentos de formação. E os instrumentos de formação, vereadora Neuza, doutor Evandro, não são instrumentos científicos, de diplomas, né? A formação não se dá na escola, a formação se dá em casa, né? A formação se dá não você dizendo algo, mas se comportando de maneira a ensinar o outro. Então, quando você trata com carinho a sua esposa, as suas filhas vão observar o trato com a mulher, com a mãe delas. Quando você trata com carinho uma filha, a outra filha também observa. Quando você trata com carinho a sua família, me refiro agora na questão ainda feminina, esposa, filhas, nós também teremos um ensinamento para que outros possam, de certa maneira, copiar isso, né? Só que tratar bem também é reprimir dentro de casa.
não pode isso aqui não pode fazer, porque nós encontramos nessas destruições familiares, às vezes, argumentos para poder fazer qualquer coisa com o filho que está, por exemplo, com a mulher ou com o homem, num divórcio, por exemplo. Então você quer fazer tudo de bom para o filho, para a filha, e você, às vezes, pega esses filhos, essas filhas, e dá de tudo, leva para o McDonald's, Habib's, compra de tudo, deixa fazer o que quer, né? Quer dizer, no seu interesse pessoal de fazer uma coisa boa, você, na verdade, está formando essa pessoa para uma sociedade estranha, formando mal esta mulher. Ela tem que ter consciência da força que ela tem. Nós já falamos aqui, doutor Evandro, que, na verdade, as mulheres são superiores aos homens e serão sempre, e cada vez mais, né? A diferença é gritante em relação aos homens. A limitação dos homens também é gritante quando comparados à mulher. A mulher tem um direito social a ser reconhecido. A mulher tem um direito econômico, cultural, tem que ser incluída também. Quer dizer, até quando nós vamos fazer discussões, né, sobre os direitos da mulher sem efetivamente criar instrumentos, né? A Comissão da Mulher é um instrumento aqui? É um grande instrumento. Um grande instrumento para iniciar uma discussão e de projetos que ocorrem a partir de ideias que nós temos aqui, ainda que discordemos, de certa maneira, um dos outros, né? Mas existem muitas ideias a serem consideradas nisso. E a primeira ideia dos debates aqui é de conscientização pessoal, né? De todos nós no trato com as pessoas, todas elas. Em 1965, essa comissão, né, relacionada ao Comitê de Direito Internacional de Proteção à Mulher, se empenha para que exista uma declaração sobre a eliminação da mulher. Veja que a discussão começa em 79, em 81 você cria efetivamente alguma coisa que possa fazer com que os estados, os países, comecem a respeitar o direito da mulher. Em 46, começou-se uma discussão sobre a mulher também, e veja que há uma evolução constante. Primeiro, falar sobre o tema mulher era difícil, depois passou a ser tranquilo. Aí você começa a criar uma declaração sobre os direitos da mulher, mas não tem força suficiente para que se efetive os instrumentos jurídicos. Depois, em seguida, da declaração, você forma um tratado internacional para aplicar aos países, para que eles comecem a respeitar e colocar em prática os direitos da mulher através dos instrumentos dentro dos seus estados. Aí eu pergunto aos senhores, apesar da discussão ser internacional, nós sabemos que o país Brasil é um país soberano, ele tem uma soberania nacional, então nenhum outro país ou nenhuma outra força jurídica poderia, de certa forma, colocar dentro do Brasil algo que o Brasil não concorde ou que não queira. Porque se nós observarmos e aceitarmos isso, o Brasil não seria um Brasil soberano, porque a soberania nacional também é dentro dessa soberania que você desenvolve direitos. Então, o Brasil, o que ele faz? Para a gente poder receber dentro dele essas influências jurídicas, né, dos tratados internacionais. O Brasil assina o tratado e aceita os termos. Ele aceita os termos sobre os direitos da mulher, e quando você aceita esses termos, você precisa criar dentro do Brasil instrumentos para que o direito se efetive. E dentro dessa nossa soberania, nós temos movimentos feministas. E os movimentos feministas, eles não são movimentos muito lindos, pacíficos, são movimentos firmes, são movimentos que sofrem muitas agruras, né? Sofrem problemas dentro da própria casa. A mulher que sai para lutar por todas as outras e por ela mesma, sofre dentro da própria casa uma discordância ou do marido ou do filho, porque requer tempo, requer dedicação. Então a própria mulher, para lutar pelos seus direitos, encontra a primeira barreira dentro de casa, porque ela também tem os filhos dela. Outras, no decorrer da história, especialmente direito internacional, geral, nós encontramos mulheres que se abdicaram da constituição de família justamente para que pudesse ter liberdade para poder lutar pelos direitos das mulheres, em geral. Não dos interesses só, né, mas pelos direitos dela. E hoje nós estamos aqui com uma plateia onde nós temos mais mulheres, nossos amigos técnicos, trabalhando, colaborando conosco, né? Nós temos mulheres que estão aqui hoje, né, dando
uma magia diferenciada nas discussões gerais, seja de direito, filosofia, psicologia, né? Sejam questões de política. As mulheres estão participando, estão criando situações diferenciadas, instrumentos diferenciados, para que a gente consiga, de algum modo, encontrar uma resposta. Eu afirmo para vocês que a resposta está em nós mesmos, em cada um de vocês existe uma resposta no comportamento em relação à mulher. Positivo e benéfico em relação à mulher. A mulher, ela sempre é colocada de lado, como nós já apontamos aqui, não por questões jurídicas só, mas por questões pessoais, do medo do homem em relação a ela. Tudo isso vai criando uma distância entre uma mulher e um homem, ou da mulher em relação à mulher, por interesses próprios, por interesses que não interessam a nós. Interesses, redundantemente, que interessam a algumas pessoas, mas não a sociedade. Formar uma sociedade mágica é ter uma sociedade que respeita o direito do outro, né? Então, esses direitos internacionais a que me refiro são, na verdade, os direitos que confirmam a aplicação e as atividades dentro do Brasil. Essas discussões internacionais justificam a existência dessa comissão da mulher aqui do município. São essas discussões, pessoas morreram, pessoas foram presas, desapareceram, para que isso pudesse ocorrer no mundo todo. E o Brasil, como signatário, encontra aqui no município um espaço da mulher, um espaço para discussão acerca dos direitos da mulher. Vejo que a evolução familiar, ou a evolução sobre o conceito de família, ele também, de certa forma, traz a mulher para um contexto diferenciado. Porque nós temos um conceito de mamãe, papai e filhinhos. E agora nós temos mamãe e filhinhos adotados. Ou papai e filhinhos. Ou papai e papai. Ou só papai e filhinhos. O conceito de família é um conceito muito amplo. Ele envolve discussões sexuais, envolve discussão reprodutiva, atinente à mulher, envolve discussão acerca do papel da mulher na sociedade, de que maneira ela conseguiria manter a sua família, o cuidado com a sua família, e o cuidado e a participação social, econômica e cultural. Então nós conseguimos, de certa forma, perceber que a discussão é muito ampla. E a nossa discussão da comissão, ela se justifica por uma discussão muito mais geral. Nós estamos aqui hoje porque muitas pessoas e mulheres estão aí discutindo, fortalecendo essa discussão internacionalmente. Essa Convenção da Mulher, da qual falei para os senhores, todos os instrumentos que forem discutidos em quaisquer setores aqui no país têm um parâmetro. E o parâmetro de cuidado é o parâmetro que está nessa convenção. Podemos fazer uma interpretação da lei? Nós já ouvimos falar em interpretação da lei, né? Você começa a interpretar a lei quando interessa para você. A lei fala uma coisa, você tem uma possibilidade de interpretação, ou para poder afastar o objetivo da lei, ou para tentar alcançar um interesse seu. A interpretação da lei, seja ela qual for, tem que estar nos conformes dessa convenção da mulher, né? Essa convenção da mulher é uma convenção que orienta a erradicação. Quais são os instrumentos que todos nós conhecemos? Se nós criarmos instrumentos no município, outros instrumentos, nós precisaremos também dar uma ampliação do conhecimento desses instrumentos. Tudo que ocorre aqui na Casa Legislativa, né, doutor Evandro, precisa ser levado para o público. De que maneira o público pode colaborar? Porque muitas coisas são realizadas no município, mas às vezes você não tem o conhecimento desses instrumentos, né? Então é o que nós estamos aqui divulgando, colocando ideias, né? Justificando a existência da comissão. E a existência da comissão municipal não é uma criação aqui de vereador, né? A existência da comissão aqui é alguma coisa que se justifica por uma discussão internacional. A mulher,
ela está dentro dessa soberania e ela tem autodeterminação para acreditar no que ela quer acreditar, fazer no que ela quer, o que ela queira fazer, qualquer coisa, desde que esteja consoante ao comportamento normal, a uma convivência normal. A mulher tem esse espaço. As convenções internacionais são bonitas quando lidas aqui do Brasil, mas tem muito sangue, né? A feitura dessas convenções tem muito sangue. Não dá para nós, por exemplo, rirmos sobre discussões, né, sobre a mulher, achar que tudo é muito tranquilo, porque existe muito sangue mesmo. A Lei Maria da Penha tem todo um histórico negativo, alguém que perdeu a mobilidade, que sofreu, né, que foi, de certa forma, destruída interna e externamente, para que as pessoas pudessem, em algum momento, reconhecer esse direito. Os homoafetivos criam comissões da diversidade sexual para poder justificar para os outros a sua opção sexual. Como se a opção sexual pudesse, de certa forma, ser discutida por uma outra pessoa. A opção sexual é de cada pessoa, isso não é tema para discussão. Os negros sofreram horrores num país que tem uma história negativa, e as pessoas estão lutando ou querendo discutir sobre cotas raciais, quando, na verdade, nós temos que discutir cotas sociais, porque existe uma dívida do Estado. Existe uma dívida do Estado em determinados setores, uma dívida do Estado com as mulheres, com os negros, com os brancos, e hoje a discriminação maior que nós temos, e que ainda não é discutida, é uma discussão de discriminação acerca da economia, da condição econômica das pessoas. As pessoas são, na verdade, segregadas e separadas por uma questão econômica, né? Efetivamente, uma questão econômica. Temos aqui alguém que tem um dinheiro, alguém que não tem. Alguém que pode me ajudar em alguma coisa, né? Não existe uma amizade tranquila, humana. Existe um interesse em tudo que nós fazemos. E essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Estamos aqui hoje porque existe algum interesse pessoal nessa discussão? Porque se houver um interesse pessoal relativo à questão econômica, a gente não precisa mais discutir isso. Porque toda essa discussão sobre o direito da mulher não será um interesse da mulher, será um interesse pessoal, uma leitura pessoal de cada um. Então, negros, brancos, judeus, homoafetivos, testemunho de Jeová, pessoas que sofreram no Holocausto. E vejo vocês, estão acompanhando a discussão, que esses direitos humanos, né, que nós reconhecemos hoje, a discussão é que o próprio Holocausto, existem pessoas já levantando a bandeira que o Holocausto não existiu. Já ouviram falar? O Holocausto não existiu. Não é, doutor Evandro? Pessoal, que conversa que é essa? O Holocausto jamais existiu. Então nós temos 6 milhões de pessoas, né? 4 milhões, pelo menos, mortas e referentes a crianças, e outros são adultos, divididos em negros, pobres e testemunho de Jeová e alguma coisa a mais. E simplesmente você nega a história. Isso porque é uma coisa inexplicável. Imagine só as questões sobre mulheres, que apesar das agruras todas, não tem um evento tão, né, violento como aquele que parece no Holocausto. Tem a mesma violência, mas não com essa publicidade do Holocausto. O que fizeram no Holocausto? Né? Depois de um tempo, pegaram os culpados, entre aspas, criaram um tribunal, Nuremberg e outros mais, para poder condenar essas pessoas por um tribunal que também não é legítimo. Onde eu quero chegar? É que depois de as coisas ocorrerem, a sociedade para, puxa, durante o Holocausto não fiz muita coisa, o mundo não fez nada, né? Não fez nada que pudesse, de certa forma, ter uma viabilidade imediata para evitar todas essas mortes. Depois que isso acaba, aí o mundo se reúne e dá uma brilhante ideia. Vamos criar um tribunal agora para poder julgar essas pessoas todas. Quer dizer, essas pessoas todas que foram os violentos que mandavam durante o Holocausto, agora não tem nenhum tipo de... Eles são inofensíveis, né? E a sociedade vai lá e julga. Não é um julgamento justo. Eu quero dizer que até aqueles que cometem agruras precisam de julgamento justo. Mas isso são consequências. Se houvesse uma formação
anterior, nós teríamos efetivamente uma consciência do que estamos fazendo. A consciência do que estamos fazendo, do que deixamos de fazer, é mais importante. O que você tem feito, efetivamente? Você jogou um papel de bala hoje do seu carro, quando vinha para cá? Né? Você jogou uma casca de banana fora do lixo? Você misturou todos os lixos, orgânico, reciclável? Então tem alguma coisa errada conosco, porque as coisas mais simples nós não estamos conseguindo fazer. Imagine discutir a proteção da mulher, porque quando você assume uma bandeira em relação à mulher, você também entra na frente, você fica no alvo, você está na linha de tiro. Né? Quando você assume, você está na linha de tiro. Não adianta ficar, eu protejo as mulheres e está tudo bem, está tudo certo. Né? Existem comportamentos muito simples que nós poderíamos iniciar no nosso dia a dia conosco mesmo. Não estou dizendo para deixar jogar papel de bala se alguém estiver olhando. Né? Se o papel de bala é jogado, se não tiver ninguém olhando, tudo bem, né? Não, você sozinho, é você com você mesmo. Né? E em relação às mulheres, é você com você mesmo, o que você entende sobre elas. Né? O que elas representam na sociedade. O que você acredita que elas tenham potencialidade de desenvolver. Então, são comportamentos muito simples. Então, em todos os setores nós temos discriminações, todos, inclusive também na mulher. A convenção, eu tomei a liberdade de trazer aqui, ela tem alguns artigos, tem 30 artigos da Convenção da Mulher. 30 artigos. E nós temos aqui, mais ou menos, os grupos de artigos, o que eles representam nessa convenção, qual a importância desses artigos. No artigo 1º, o A6º, os Estados-partes, que são, na verdade, os países, concordam em tomar medidas apropriadas a fim de efetivar os avanços das mulheres, e estas tomam a forma de medidas constitucionais, legislativas, administrativas e outras, incluindo medidas especiais temporárias. Aí querem suprimir o tráfico de mulheres e também a exploração da prostituição feminina. Então, numa convenção internacional, discutida dentro do Comitê Internacional, então tem 6 artigos que falam sobre essa ideia da supressão, né, da prostituição e do tráfico de mulheres. Será que isso existe no Brasil? Existe o tráfico de mulheres no Brasil? Porque nós estamos falando estamos discutindo direitos das mulheres aqui em São Paulo. Mas no Pará, Belém do Pará, e outros estados, norte, nordeste e sul, nós encontraremos realidades tão diversas que demonstram quantos Brasis temos dentro de um mesmo Brasil. Então, às vezes, encontramos uma dificuldade grande em fazer com que as pessoas instruídas compreendam quais são os instrumentos que possam viabilizar direitos. As pessoas instruídas, que têm facilidade com tecnologia, imagina as pessoas que estão ainda pensando em o que comerão daqui a pouco, de que maneira poderão sustentar os seus próprios filhos, me refiro à sustentação alimentar mesmo. Que questão de direito você leva, de discussão de direito você leva para eles, se a preocupação ainda é mínima? Existe uma preocupação, ou deveria existir uma preocupação do Estado em relação aos direitos da mulher e dessas pessoas que não têm condição alguma. Mas também existe uma participação de todos nós, do Estado, todos nós, sociedade, para que isso possa efetivamente ocorrer. Nos artigos 7º a 9º, nós teremos que os Estados, os países que se comprometem com essa convenção internacional, se comprometem a eliminar discriminação. Todos os países se comprometem a eliminar a discriminação. A discussão agora será quais são os instrumentos que nós temos, quais são os instrumentos que poderíamos criar, todos nós aqui, dentro do poder legislativo, outros poderes, ou no seu dia a dia, nas universidades você leciona, nos grupos que você, na sua religião, nas suas instituições religiosas, né, no seu sacerdócio, onde você está e o que você pode fazer. No artigo 10 a 14 tem lá, os Estados devem eliminar a discriminação na educação, no trabalho, na saúde e assim por diante. Na vida pública e na política. Né? Nós temos aqui a nossa vereadora que preside essa comissão. Ainda bem que tem uma mulher na Câmara, né? Nós temos outros vereadores, homens, que também fazem parte da comissão e colaboram de todas as formas para que isso dê certo, para que essas discussões deem certo.
Mas é a sociedade também que tem que discutir. A sociedade deve discutir. Nós encontramos deputados, por exemplo, que são nomeados para determinadas comissões que são preconceituosos, né? E representam o país. E vejam que a discussão de direito, de todos os direitos, inclusive da mulher, é polêmico. Mas existem outras discussões polêmicas. Todas as discussões são mundiais, né? São internacionais. A última polêmica sobre a igreja, por exemplo, na manifestação do Papa, que é um bom Papa, né? Representa bem, veja que o maior problema da igreja é aceitar o segundo casamento. Quando fala em homoafetividade, eu faço até casamento aqui de homoafetivo. De homem em homem, mulher em mulher. Mas um segundo casamento entre hétero, entre homem e mulher, não. Nós começamos a perceber quais são os princípios, né? O que leva à discussão. Quer dizer, a polêmica não é sobre reconhecer ou não um direito homoafetivo dentro da igreja, no casamento especialmente. Mas um só, é outro. É um segundo casamento entre homem e mulher. Então nós temos, assim, princípios invertidos, complicados, obscuros, né? O problema não está na sociedade ou nas instituições em geral. O problema maior está, efetivamente, na consciência que temos em reconhecer esses direitos. Em outros artigos, nós temos responsabilidade para o comitê, que é justamente eliminar toda essa discriminação contra a mulher, como já nós falamos aqui, e avaliar os avanços realizados e implementar convenções. Essas discussões nossas aqui, e os colegas que estão hoje participando, podem ter novas ideias e trazer ideias para que a comissão possa formatar e viabilizar instrumentos municipais. E às vezes os instrumentos são tão válidos, mas tão válidos, que você pode passar esses instrumentos para frente e para cima, até para uma discussão internacional, né? Então nós temos assim realidades culturais, as culturas do mundo são diferentes, a maneira que se enxerga a mulher no mundo inteiro também é diferente, e dessa maneira nós temos que observar que instrumentos que são aplicados nos Estados Unidos defendendo a mulher não serão os mesmos instrumentos que vão defender as mulheres aqui também no Brasil, que não são os mesmos instrumentos que defendem a mulher nos países árabes. São instrumentos diferentes. Então, o que determina, senhores, o que determina a proteção da mulher no mundo? O que determina efetivamente a proteção, o reconhecimento de direitos da mulher no mundo todo? Primeiro, é conhecer a cultura de cada país. A cultura de cada país vai determinar o quanto de instrumentos poderíamos criar na proteção dos direitos da mulher. Primeiro, como é que a mulher é vista dentro dessa cultura? É um sujeito de direito? Tem espaços? Ela pode ser votada? Pode votar? Ela tem espaços na universidade? Ela tem espaços para poder equilibrar a questão econômica? Então, cada cultura vai determinar um tipo de instrumento jurídico. O Código de Defesa do Consumidor, de que país que é? É do Brasil. É um exemplo? É um exemplo. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação basicamente brasileira, que observa as necessidades sociais dos problemas brasileiros. Qual outro instrumento que é 100% brasileiro? O ECA, também, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também é um instrumento brasileiro, por isso que funciona tão bem. Você pega direito civil, o direito civil, que é o direito material, trata de contratos, alimentos, uso capião. Quer dizer, essa legislação civil, ela tem base no direito italiano, especialmente, e no direito alemão. Então você tem uma influência do mundo inteiro de determinados direitos. Por isso, às vezes, a dificuldade de aplicar o direito aqui no Brasil, ou em qualquer outro setor, em outro país. Você deve observar, a partir da cultura, a possibilidade de reconhecimento dessa mesma cultura e criar instrumentos atinentes a essa cultura. Porque nós temos mania, uma grande mania, de poder dizer que no outro país funciona, que no outro funciona a legislação, que no outro não sei o quê, e no Brasil não funciona. O Brasil tem muitas leis boas, talvez do mundo inteiro, o país que mais tem leis e que mais protege todos os setores da sociedade. Só que é uma criação somente formal. Somente formal. Nós não temos aqui uma
um estudo específico ou especializado da própria cultura, da necessidade. O que trata o Legislativo Municipal? Especialmente de necessidades do município, de questões municipais. Não dá para você trazer uma questão do Estado de São Paulo ou lá da capital para cá, se de repente a questão cultural inicial lá é diferente daqui. Você vê quais são as diferenças, os problemas que nós temos aqui em Campinas, né? Quais são os problemas que temos no Brasil? Quais os problemas nos Estados Unidos, Bolívia, Egito? Então, conhecendo a cultura de cada país, a gente consegue criar instrumentos e entender esses instrumentos. O que eu estou dizendo? Que toda discussão internacional se aplica ao Brasil. Porque lá nos tratados internacionais, o Brasil foi signatário, apresentou a sua cultura, a sua necessidade, e de que maneira essa convenção poderia colaborar com o Brasil. Mas ainda insisto, né? A cognição, o conhecimento da nossa cultura seria reconhecer quais instrumentos seriam mais importantes. Já disse aqui uma outra vez, num país que nós temos Maria da Penha, que nós temos direito à vida, direito à liberdade, estatuto do idoso, na verdade tudo isso é um reconhecimento de que o país não tem feito o que deveria fazer. E o país é justamente a sociedade, né? Não, a criação de lei não vai colaborar em absolutamente nada se não tivermos aqui algum tipo de conhecimento do que você está fazendo, né? Conhecimento da cultura onde se aplica esta lei. Então, esse monitoramento feito pelo Comitê Internacional das Mulheres envolve todas essas discussões internacionais de soberania, de autodeterminação dos povos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer a nossa cultura, conhecer quais são os instrumentos dentro do direito para isso e, no dia a dia, ser melhor, né? Você começar a se moldar corretamente, tirar o excesso, né? Se afastar da violência, ter um comportamento gentil, tranquilo, respeitoso. Essa formação pessoal é o que pode modificar, e não a criação de leis. Nós precisamos só reconhecer isso, criar instrumentos aqui e ter um comportamento tranquilo. Eu agradeço a oportunidade, uma salva de palmas para as mulheres, que elas merecem. Obrigada, doutor Renato. Quero aqui agradecer também a presença da Luciana Prata Vieira Franco, coordenadora e conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Muito obrigado. Também a Cleo Dias, coordenadora do Conselho da Mulher. Muito obrigado. Acho que ela quer fazer alguma pergunta para o doutor, falar alguma coisa. Então, eu quero passar aqui para o doutor Evandro Alcântara de Souza Aranha, nosso psicólogo. Na mão, né? É 1 quilômetro de nome. Uma excelente tarde a todos. Quero dizer que é uma honra estar aqui, mais uma vez, a convite da querida vereadora Dona Neuza, da Daniela. E quero dizer que o doutor Renato dá um show de história, de cultura. Como é gostoso a gente ouvir. E quero começar pegando uma fala sua, que eu achei assim, muito inteligente, muito interessante, que a consciência protege a mulher. E essa é uma grande verdade. A consciência de cada um de nós protege a mulher. A criança, quando ela está se formando, do 0 aos 7 anos, mais ou menos, né? É onde é formado o caráter, é onde nós temos ali uma fundamentação mais sólida, mais consolidada, mais estruturada a respeito das questões do caráter da criança. E as mulheres têm o privilégio não só de serem portadoras da bênção que é o filho, mas de poderem contribuir. Pega uma outra fala do Dr. Renato, que ele diz que a primeira escola é a família. É verdade. Às vezes nós levamos os filhos para a escola achando que ali eles vão aprender conceitos fundamentais, principalmente ligados à consciência, que é o que vai proteger a mulher. Mas que tipo de consciência nós falamos, né? A violência
contra a mulher, o Dr. Renato estava falando da questão de pessoas que negam o Holocausto, e isso é um crime tão grande quanto a violência contra a mulher, porque é um crime contra a própria essência da vida humana. O Holocausto foi uma coisa terrível. Quem passou pelos horrores de uma guerra ou pelas agruras de viver uma experiência onde a pessoa perdia todos os direitos civis pelo simples fato de existir. O interessante é isso. Não foi crime nenhum, né? O que acontecia? O fato de existir, o fato de não fazer parte do Partido Social Nacionalista, né, o nazismo, era determinante para você ir parar num campo de horror, onde muitas atrocidades eram cometidas em nome de ideologias que foram passando, foi escapando, foi fazendo de conta que estava tudo bem. É esse fazer de conta que é um crime contra a consciência. É quando nós fazemos de conta que a mulher é menor, ou que a gente não viu, ou que um direito adquirido, e o maior deles é a questão da dignidade, que não é o direito, é algo implícito, né, no ser humano, na raça humana e na mulher também. E me chamou a atenção que em 46 a ONU já começou a cuidar disso, e imagino eu que deve ter sido pela relevante contribuição que as mulheres deram para ganhar a guerra. Não falo só da força inglesa, né, onde a rainha da época vestiu mesmo roupa de guerra, foi lá para frente e falou, vamos embora, né? Todo mundo fala do grande Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, mas ele tinha uma grande esposa. A mulher do Winston Churchill, ela lia os discursos dele e falava, não fale isso. Isso derruba a moral do povo. Ele ficava bravo e tal, mas ele dizia, não, mas minha mulher é muito inteligente. O que seria do Winston Churchill? O que seria, né, de todo mundo se não tivéssemos a mulher, que é aquela que nos dá uma orientação. Nos Estados Unidos, que é aliado, o Brasil enviou a FEB, né, a Federação os nossos pracinhas, né, que ajudaram, sobretudo lá em Monte Castelo, ali, na questão da guerra, mas as mulheres foram trabalhar também para ganhar a guerra, foram fazer uniformes, foram datilografar cartas, às vezes cartas tristes, né, de pêsames pelos filhos, irmãos, esposos que padeceram ali. Uma das coisas que eu acho interessante quando nós falamos a respeito da mulher, e aí é realmente importante essa questão dos debates da comissão, é que muitas vezes as mulheres têm um aprisionamento emocional. Quando a gente fala de agressão, né, de violência contra a mulher, o Dr. Renato até comentou que é muito evidente quando arrancou um braço, quebrou um dente, está com o olho roxo. Então ela chega na delegacia, é óbvio que aconteceu alguma coisa ali, você está vendo. Mas existe um tipo de violência que é muito covarde, que é terrível, talvez eu acho que é o pior tipo, que é a violência emocional. E que, como todo covarde, toda coisa ruim, às vezes passa meio despercebido, que é quando os homens, ou até outras mulheres, trabalham na desvalia, desvalorizam a mulher, o seu potencial, a sua capacidade, e começa na questão cultural. Antigamente, a mulher que
não ia para trabalhar ou não se casava até determinada idade, tá muito velha, ficou para a titia. Desvalorizada. A mulher que já foi casada uma vez, era a coisificação da pessoa, da mulher, né? Onde que está a dignidade? A coisificação. Então, na verdade, você não tratava com uma pessoa, você tratava com algo. A questão do dote. De onde vem a questão do dote? É uma questão cultural. Eu pago para me livrar de um problema. Olha que absurdo. Gente, parece que a gente está falando da Idade Média, mas nós estamos falando de minutos atrás da história humana, onde a mulher era tratada como objeto. Culturalmente, por muito tempo, a mulher ela era objeto de troca, né? A gente vê principalmente nas questões do Oriente Médio até hoje, né? Quando tem uma mulher bonita, o sheik fala, eu troco tantos camelos pela moça aí e tal, né? E pior, a quem aceite. Né? O problema não é oferecer, o problema é a quem aceite. A questão desse aprisionamento é uma questão, sim, de consciência, de autoconsciência. Quando a mulher entende o valor dela, quando a mulher entende o papel social dela, ela consegue se libertar dessas amarras, desses grilhões que a fazem ser menor. Tudo na vida tem um peso e um custo. Mas há coisas que a gente não consegue pagar e outras que a gente nem deve pagar. E há outras que a gente não consegue carregar e nem deveria. Vou dar um exemplo. Há pessoas, há instituições, há locais, há comentários que são como chumbo, afundam. Tem um peso. E é um peso do chumbo. Há pessoas, há instituições, há locais que têm o peso do gás hélio, de um balão de gás hélio, fazem você flutuar. Nos relacionamentos são assim. Há relacionamentos tóxicos em que a mulher se vê vítima e ela fala, mas meu Deus, e aí, como que eu faço para me desprender dessa pessoa ou dessa realidade? E sempre tem alguém que dá brilhantes ideias do tipo, não, ele te bate uma vez só por semana, mas ele paga as contas. Olha o absurdo, né? Olha o absurdo. E tem quem acredite nisso. Porque gera uma prisão psíquica. Não é? E as pessoas às vezes não veem isso como crime, como covardia. Porque isso não é só um crime na esfera criminal, na área do direito. É um crime contra a alma, é um crime contra a raça humana. Se a gente fala do Holocausto, a gente fala de uma violência tão covarde quanto, porque o Holocausto, morreram 50 milhões de pessoas na guerra ao todo, 6 milhões nos campos de concentração, lá em Auschwitz. Muitas empresas, que inclusive existem hoje, foram grandes patrocinadoras, né, desses absurdos, né? E muita coisa foi passando. Aí realmente criaram o Conselho de Nuremberg, e aí tal, pega meia dúzia. E a violência contra a mulher, às vezes, ela é mais covarde porque ela é entre quatro paredes. Às vezes, a violência, ela é no trabalho. Quando você exerce sobre a sua faxineira, a sua secretária, a sua sócia, a sua cooperadora, um papel de carrasco. Quando você diz assim, não, ela é menos inteligente, vai ganhar menos. Que mundo que é esse? Nós lutamos tanto pela questão da dignidade, e muitos dos que se dizem pessoas de vanguarda, pessoas que lutam pela dignidade, são pessoas que pagam menos para uma mulher do que para um homem na mesma função.
Quando nós discutimos sobre estas realidades, nós falamos sobre o que eu, o que você, o que a nossa postura, né, frente a esta situação vai definir qual é a minha consciência e o que eu vou fazer com ela a partir de agora, frente a estas questões. Primeiro, eu quero dizer que, aproveitando mais uma fala do Dr. Renato, ele falou da mulher como, antigamente, a gente estava falando a mulher como objeto de posse, né? É uma propriedade, é um bem. Hoje, a mulher também coisificou, porque hoje a mulher às vezes assume, e muitas acham legal se verem coisificados como objeto de prazer. Tanto que a gente tem diversos termos aí que se usam, né? Maria Chuteira, né? Piriguete, e aí, por aí vai, né? Agora tem até coroguete, né? Para não... Porque piriguete até ter determinada idade, né? Depois piriguete, coroguete é um pouco mais para frente. E é interessante que não há nada de mal. Por exemplo, nós somos um país miscigenado, onde a mulher ela é bonita. As mulheres brasileiras são lindas. Elas têm em si um ingrediente que acho que nenhuma mulher do mundo tem, né? Que é a questão não só da beleza, mas da sensualidade, mas ela não é bonita só por causa disso. Ela pode e tem o direito de exercer a sua sensualidade, a sua beleza, mas, sobretudo, ela tem que ter consciência sobre si mesma. A consciência sobre si mesma faz com que ela coloque limites naquilo que está errado na vida dela. Muitas vezes ela está aprisionada num relacionamento, num trabalho, numa situação, numa instituição, e diz, parece que só tem isso. E não. Na verdade, eu costumo dizer que as migalhas que são jogadas no chão também alimentam, enchem a barriga. Mas se você levantar um pouquinho só a sua cabeça, você percebe que a vida, que Deus prepara um banquete para cada um de nós. Tem uma grande bênção que é a natureza que Deus nos deu, que alguns enxergam como tristeza, mas eu vejo como uma grande vantagem, que é, nós nascemos sozinhos, nós vamos morrer sozinhos e vamos prestar contas a Deus de forma individual. Muitas pessoas falam assim, puxa, mas parece uma coisa triste. Nada, é uma sorte. Já pensou eu ter que responder por meia dúzia de parentes meus? Eu estava lascado, né? Ou alguém tem que responder por mim? Aí piorou então, estavam mais lascados ainda. Então, na verdade, criou-se ao longo do tempo um grande mito de que assim, a mulher tem que buscar a sua cara metade. E eu pergunto, mas que quitandeiro consegue vender metade de uma laranja? Só se o cara for louco. Né? Mas que fábrica que vai me produzir uma panela sem tampa? Só se quiser falir. Nós somos completos. Nós somos completos. A mulher, ela não nasceu faltando. Ela é completa. Tem um poeta que eu gosto muito chamado Khalil Gibran. Em 1923 ele escreveu um livro chamado O Profeta. Não sei, é um livro antigo, mas muito atual. Eu vou meio parafrasear aqui para fazer um link. Peço desculpa ao Gibran se esqueceu alguma coisa, mas ele diz assim, né? A questão dos filhos, ele diz assim, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por ela mesma. Eles vêm através de vós, mas não são vossos. O arqueiro supremo escolheu vós, pais, para que sejam o arco. Vossos filhos são as setas que são atiradas nas sendas do infinito. Cabe ao arqueiro supremo definir a encurvatura, mas cabe à seta definir a sua trajetória.
Muitas mulheres se sentem culpadas pelo destino que, às vezes, os filhos, os irmãos tomam, mas se elas foram o arco que projetou, que fez a sua parte, a seta tem o direito da sua trajetória, de escolher a sua meta. A seta vai ter que acertar com o arqueiro supremo um dia. E às vezes a mulher, e é uma prisão psíquica isso, a questão da culpa. Já perceberam que a mulher tem 1000 vezes mais culpa do que o homem nas coisas? Os filhos não deram certo, todo mundo fala, mas a culpa é da sua mãe, né? Né? Pera lá, aonde que está a questão de nós escrevermos e reescrevermos a nossa própria história? Uma outra parte, quando Khalil Gibran fala sobre o casamento, ele diz assim: comei do mesmo pão, mas não do mesmo pedaço, bebei do mesmo vinho, mas não na mesma taça. Que haja espaço entre vós, para que os ventos cantem, dancem e se alegrem. E observem a sabedoria da natureza, porque o carvalho e o cipreste, um não nasce à sombra do outro. Atentai e observai as grandes edificações. O templo, uma coluna está ao lado da outra, e não acima. Então, peguei esse link do Khalil Gibran, meio meia boca, porque tem umas partes aí. No século passado eu lembrava, não estou lembrando muito, mas o importante é que somos pessoas completas. A mulher, ela não é algo, um objeto, ela não é alguém que falta, ela é alguém que pode andar junto. Na construção de um relacionamento, o que é um relacionamento saudável? Aonde há espaço, aonde há dignidade, aonde há confiança. E muitas vezes as pessoas acham que o relacionamento saudável é aquele que há um que manda e outro que obedece. Isso funciona mais ou menos com os animais, e olhe lá, porque você tem que criar, inclusive, aparelhos para dominar os animais ou maltratá-los muito, né? No cavalo você coloca o freio, né? Coloca o cabresto, né? Coloca a canga, né? Que se chama no interior, né? Aquele jugo, né? Mas no ser humano não. Cada um de nós tem a possibilidade de modificar, de encantar por aquilo que se é. Nenhum de nós foi criado de forma faltando, de forma quebrada, de forma estragada. Tem um conceito que eu gosto muito, e é interessante esse conceito, é um conceito do Talmud, que diz assim: uma boa pergunta é parte da resposta. Afinal de contas, dentro de uma boa pergunta, muitas vezes está implícito a resposta. É um conceito interessante, porque quando nós nos perguntamos por que é que tal coisa me aconteceu, muitas vezes eu sei a resposta. Por exemplo, se uma pessoa sofreu um acidente de trânsito ou um problema de saúde, a boa pergunta vai ajudá-la. Se uma pessoa, por exemplo, fala assim, puxa, eu sofro de obesidade. Ok. Você nasceu obeso? Não. Então, a boa pergunta é, o que me levou a isso? Qual carência me levou a isso? E aí eu certamente encontrei, dentro desta pergunta, algumas das respostas. Quando nós estamos numa questão de aprisionamento emocional, psíquico, né? A boa pergunta também ajuda na libertação. O que eu estou fazendo neste local? O que eu estou fazendo com essa pessoa? O que eu estou fazendo neste emprego? Quando nós nos colocamos como vítima, nós continuamos como prisioneiros. Quando nós nos colocamos como alguém que busca, dentro desta pergunta, uma boa resposta, a boa pergunta
nos ajuda a entender que eu posso sair desta situação. Porque eu digo, bom, eu continuo nesse relacionamento, mesmo ele sendo ruim, ele sendo tóxico, porque eu acho que não vou encontrar alguém bom na minha vida. Porque acho que não vou sobreviver financeiramente. Acho que isso, aquilo, esse, aquele outro. A boa pergunta nos ajuda a encontrar algumas das respostas. Muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas no nosso dia a dia, com mulheres, com irmãs, com amigas, enfim, com pessoas que precisam de uma pequena ajuda nossa para se livrar destas cadeias psíquicas, para se livrar desse fardo. E qual é o primeiro passo? Começa com a consciência. E o que é a consciência? É primeiro saber aonde eu estou. Para isso é importante parar. Parar. Às vezes a gente não tem todas as respostas naquele momento. Mas o primeiro passo para você ir em algum lugar na vida é parar. Parece paradoxal, né? Parece contrário. Para eu chegar em algum lugar na vida, eu preciso parar? Para você se situar. Depois é você definir o que você quer e o que você não quer de jeito nenhum na sua vida. Porque isso vai te ajudar a ter o norte. Vai te ajudar a ter uma visão sobre coisas que você não quer de forma alguma na sua vida. E outras que você gostaria, que você quer. E é importante, nesse sentido, nós realizarmos um outro passo, que é a questão da limpeza. Quando queremos encontrar um documento, se você for procurar, você vai misturar mais. A limpeza é importantíssima. Limpar a alma, a mente, o coração. Abrir-se para outras ideias. Buscar ajuda. Nós temos instituições que, na questão da mulher, como são importantes. Nós temos vitórias, por exemplo, a Delegacia da Mulher, né? Tem o SOS Mulher, tem uma série de instituições sérias que ajudam. A comissão aqui da Câmara, presidido por uma mulher, dignificado por uma mulher, que trabalha em prol das famílias, para que daqui a alguns anos a gente não fique no passado, né? Fique só nos livros de história, como relato, a questão da violência física, emocional, moral, sexual, exatamente. A questão moral para a mulher é algo muito sério. Entre os homens é uma coisa séria também, mas para o homem toca o ego, mas para a mulher toca a alma. Toca a alma. O ego, uma vez destruído, ele pode ser reconstruído, mas e a alma? Uma vez maculada, e aí? Que curativo a gente põe? Que remédio a gente coloca? Começa com a autoconsciência. Mais do que isso, é importante a mulher ter a consciência de que ela tem o direito, de que ela tem uma força dentro dela, que se ela acreditar mais nela... Eu lembro que na outra vez nós falamos, se as mulheres soubessem o poder que elas têm, elas já teriam dominado o mundo faz tempo. Não pelo domínio em si, mas pela capacidade mesmo. A mulher é a beleza da vida. Não é à toa que as mães são portadoras do tesouro que Deus lhes empresta por 9 meses. Mas é importante também a gente entender que a questão do limite, ele é fundamental para a manutenção da existência. Colocar limite no sofrimento, limite na dor, limite na opressão. E como que a gente coloca limite? A partir do momento que eu me respeito, a partir do momento que eu paro para organizar as minhas ideias, que eu resolvo fazer uma limpeza
na minha vida, então eu começo a colocar esse limite. Como as fronteiras são definidas nos países? Através de uma questão bem simples. Daqui para cá é o teu país, daqui para cá é o meu. Existem leis, existem normas. E existem tratados. O que é combinado não é caro, então você não pode invadir. Você tem que pedir licença, ou seja, quando você coloca fronteiras em certas coisas na vida, ajuda muito, porque tem que pedir licença, que é a questão do respeito, da responsabilidade. Muitas pessoas que nos veem em casa ou que estão aqui podem pensar assim, mas e quando você convive com uma pessoa extremamente violenta, difícil, alguém que te ameaça e tal? Até os loucos não são bobos. Até os loucos, quando é colocado um limite, eles não se fazem de bobo. Por isso que é importante a mulher entender o poder que ela tem nas mãos. Não só na esfera jurídica, mas como ser, como dignidade. O problema é que, com toda essa questão cultural de milhares de anos, muita poeira fica sobre esse tema, sobre essa questão. E aí eu me lembro de uma ilustração que diz que a China tinha um trem que levava arroz de uma determinada localidade até outra. E às vezes esse espaço de tempo levava meses. Então, quando o trem chegava no seu último porto, o arroz estava todo carunchado, quebrado, cheio de fuligem, e a população comia assim mesmo. Fizeram uma revolução na via férrea e aí o arroz chegava em poucos dias nesse local. E chegava bonitinho, limpinho, sem fuligem, sem caruncho, mas a população estava acostumada com o arroz ruim. E aí eles quebravam o arroz, esperavam carunchar e encher de fuligem para consumir. Aí a gente se pergunta, mas, poxa vida, esse pessoal não tinha bom senso? E nós que acostumamos nossos filhos, nossos irmãos a... Não, isso é brinquedo de homem, isso é brinquedo de mulher, não vai lavar louça, que isso é coisa de mulherzinha. Não é pior? Ah, ela apanhou porque ela é sem vergonha. Achei interessante essa questão da mulher decente, né? O que é uma mulher honesta, né? O que é uma mulher honesta, né? E assusta a gente quando a gente pensa que isso acontece aqui, na casa da gente, no país da gente. Um país que recebeu tanta gente, de todo lugar do mundo. E que também explorou muita, principalmente a questão das mulheres. Nós temos um termo na língua portuguesa, né, que por exemplo, o termo encrenca. Sabem de onde vem? Dom João VI, quando veio para o Brasil, quando ele foi convidado a se retirar de Portugal, foi expulso pelas tropas de Napoleão, né? Eles falaram, bom, a gente está levando um rei europeu para o Brasil, então, lá para o Rio de Janeiro, tal, onde era a capital do país na época. E eles falaram, bom, precisamos dar uma cara europeizada. Então eles foram pegando tudo quanto foi prostituta alemã, polaca e colocando. E encrenca, em alemão, significa doente. Então, às vezes, a mulher que estava com alguma doença venérea, alguma DST, ela dizia, eu tô doente, né? Encrenca. E aí o pessoal falava, não vai lá não, que a mulher está encrencada, né? Se você for lá, você vai arranjar encrenca na sua casa, né? E ficou um termo, né, que a gente usa no nosso idioma justamente para refletir isso. Um termo que a gente pegou lá da história, né, de uma coisa que importamos mulheres para usá-las, né? Exploramos e até roubamos o termo delas, né?
nesse sentido. A história serve como um memorial, mas um memorial não para a gente olhar para o lado triste, só para as desgraças. Só sobreviveu ao Holocausto alguém que tinha algo para fazer fora dali. Por quê? Viktor Frankl foi preso em Auschwitz, e foi preso pelo simples fato dele ser um hebreu, para ele existir. Ele, certa vez, disse: nazismo, isso aqui não vai tirar a doçura do que eu sou. Lá mesmo ele decidiu 3 coisas: não morrer, se possível, fazer alguma coisa muito boa e aprender algo. Quando nós temos consciência, nós começamos a movimentar o trem da vida. E ele se torna um vetor para movimentar toda uma engrenagem que nós podemos e devemos contribuir para a nossa mudança de paradigmas. O que pode proteger as nossas mulheres somos nós. Hoje, amanhã não existe, ontem já foi, mas agora eu posso. Agora eu posso resolver trabalhar em prol da dignidade, olhar para a mulher com um olhar diferente. A gente se surpreendeu com algumas das notícias jornalísticas há um tempo atrás, que muita gente, depois foi até desmentido, que muita gente avalizava que uma mulher fosse molestada por estar vestindo uma roupa curta ou chamativa, né? E depois foi até desmentido. A empresa que fez a pesquisa mesmo disse que pisou na bola, né? Porque é um absurdo muito grande. E quando a mulher tem a consciência da dignidade dela, ela coloca limite. Eu vi na televisão alguma coisa de uma moça que levou uma cantada indelicada de uma pessoa e ela parou e falou assim: isso é uma falta de respeito muito grande, não sei o quê. Porteiro de um condomínio. Né? Ela levou uma cantada, com certeza deve ter sido aquelas bem cafajestes, né? Que a gente ouve. Que a gente ouve, não. Eu, graças a Deus, não... que as mulheres ouvem. E que a gente deve procurar não repetir, né? E nem ensinar. Mas ela se revoltou. E foi interessante porque a gente não vê muito essa postura, né? Às vezes o que acontece? A mulher abaixa a cabeça e vai. E ela acabou de ouvir uma bela coisa ruim, uma coisa que atenta contra a dignidade dela. E eu achei interessante, ela colocou o bloco na rua, né? Ela colocou limite. E o cara ficou quietinho, né? Estava errado, ficou quietinho. A grande questão é, cada um de nós podemos contribuir muito nas nossas ações a partir daquilo que nós chamamos de consciência. A consciência é uma qualidade humana. E como é uma qualidade humana, ela é construída através das relações e dos relacionamentos. E por isso devemos, nas nossas relações e nos nossos relacionamentos, olhar para o outro não como coisa, mas como extensão daquilo que nós somos. É muito fácil o nosso próximo ser a nossa mãe, ser o nosso pai. É muito fácil o nosso próximo ser alguém legal. O nosso próximo é aquele que sofre. O nosso próximo é o desvalido. O nosso próximo é a mulher que é abusada. O nosso próximo é aquele que nós fechamos os olhos quando vínhamos para cá e fizemos de conta que ele não passava fome, que ela não tinha a sua dignidade violada. Esse também é o nosso próximo. Muito se fala sobre as questões das relações humanas, mas a humanidade, de verdade, começa dentro de cada um de nós. E a partir disso, só com as nossas ações, é que nós podemos mudar.
O mundo pode ser melhor daqui 5, 10 anos? Com certeza. Mas ele pode ser melhor neste exato momento, nesta comissão, quando nós tomamos a decisão de forma consciente de respeitar o próximo, de dignificar a mulher através das nossas próprias posturas, de auxiliar as inúmeras mulheres com as quais nós lidamos, desde a questão da honestidade, de pagar devidamente, as questões ligadas, né, como a gente estava falando, uma mulher exerce o mesmo cargo que um homem e ganha menos. Que absurdo é esse? E eu pergunto, será que isso não é uma forma também de escravidão? Até países avançados, por exemplo, no trato com a mulher, por questões seculares, regulamentam certas leis onde pode haver abusos, né? Então, muita gente ouve falar da Red Street Light, né, de Amsterdã, né, na Holanda, onde tem mulheres do mundo todo. A Holanda é um país de vanguarda, é um país onde tem tanta coisa boa, tem energia eólica, tem uma parte tecnológica maravilhosa, tem produtora de cinema, enfim. Mas também tem essa questão tão controversa da questão da dignidade da mulher. Se eu não me engano, a Holanda é o país do mundo, é um país tão pequeno, né? Mas é o país do mundo onde há maior diversidade de nacionalidades representadas. Se eu não me engano, são 177 países, né, pessoas de nacionalidades distintas dentro da Holanda. Então, a questão cultural, sim, deve ser levada em consideração. A mulher tem direito, sim, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, mas hoje o nosso recado é que que a mulher e que nós, homens, possamos permear na questão da consciência, na autoconsciência, no autoconhecimento. Só um parênteses. Qual que é a diferença entre autoconsciência, né, e a questão da autoconsciência é quem eu sou. É o meu RG. E tem uma outra questão que é o que eu vou fazer com isso. Então, é importante eu saber quem eu sou. Mas mais importante do que saber só quem eu sou é saber o que eu vou fazer com isso. Então, eu homem, eu mulher, o que eu sou? Meu RG. Mas o que eu vou fazer com isso? E aí está a nossa responsabilidade sobre nós mesmos. E quando olharmos para o próximo, entendermos que o próximo não é aquele que está só dentro da minha casa, é aquele também que está fora da minha casa, que está em todo lugar e que eu posso estender o meu braço e fazer algo verdadeiro, efetivo, para que eu possa contribuir para ele. Agradeço mais uma vez a todos, a essa comissão, e estamos à disposição, abertos para perguntas. Muito obrigada, doutor Evandro. Queria fazer pergunta se a Cleo parece que quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Bom, vamos lá. Sou a Cleo, sou coordenadora do Conselho da Mulher aqui de Campinas. Também milito numa entidade de mulheres, a União Brasileira de Mulheres, que existe aí desde 88, é uma entidade nacional. E é muito bom, né, a gente poder discutir essas relações, essas questões das mulheres. É isso que o Conselho vem fazendo, junto com a Câmara, junto com o Executivo, com os movimentos de mulheres, né? Pensar mesmo o que nós queremos, né? Qual é essa mulher que a gente quer emancipar, qual é essa mulher que a gente quer
que tenha autonomia econômica, né? Qual é essa mulher que a gente quer mostrar para a sociedade, que a sociedade tem e o que essa sociedade faz com essa mulher, né? Muitas vezes uma sociedade cruel, né? Que oprime, que não cuida, que não trata, e coloca toda uma culpa, toda uma carga em cima dessa mulher. Ela é cuidadora dos seus filhos, dos seus parentes, ela é cuidadora da questão da educação do seu filho. E, às vezes, a gente pergunta, onde está esse pai? Esse pai que poderia estar junto, cuidando, educando. Tanto que a gente tem hoje aí 30% de mulheres profetoras do seu lar. É um terço da sociedade, é muita gente. Essa mulher tendo que trabalhar, que educar, que prover a sua casa, cuidar, né, dentro do seu lar e fora do seu lar. E a questão da educação e desse cuidado não pertence só a essa mulher, é da sociedade e do Estado. A gente tem que ter isso bem claro, porque, senão, a gente fica colocando todo esse peso em cima dessa mulher, que é um peso que não é só dela. Nós, as mulheres, elas foram vistas como geradoras. Então, ela tem que procriar, ela tem que ter filho para ter pessoas no mercado de trabalho, para trabalhar, para ter uma sociedade que, então, de homens, trabalhadores, fortes, de mulheres para procriar. Somos um ser. Somos vistas como uma pessoa que vive numa sociedade, que tem direitos. Não somos vistas dessa maneira. Então, a gente esses movimentos que tem, todos, essa comissão que existe, é para dizer também que nós temos direito. Nós não queremos ser melhores do que os homens. Nós estamos aqui para avançar. Somos... Não, nós queremos ser respeitadas. Nós queremos estar numa sociedade igual, uma sociedade igualitária. E essa igualdade que a gente fala, sei lá, o homem anda de bermudinha, e aí, como foi colocado, ele pode ir num estádio de futebol e ninguém vai colocar a mão nele. Por que a mulher não tem o direito também de ir num estádio, se ela se sente bem assim? Olha a nossa antecedência. Somos descendentes de índios, de negros. Como que os índios viviam aqui nessa nação? Como que eram isso? Nós somos um país tropical, com praias. Então, tudo isso faz parte dessa educação cultural, de vestimenta, de figurinos que a gente tem. O tanto que hoje vocês, os senhores, que são advogados, no país tropical, tem que estar de terno, gravata, no calor de 40 graus. Será que precisava tudo isso? Então, isso foi uma construção. Não que as mulheres saiam por aí porque está com uma bermuda, um shortinho, querem que os homens olhem de uma outra forma, de um outro jeito. Os homens também têm que ser educados a respeitar aquela mulher. Então, é a mesma coisa do trânsito. Eu às vezes, comparo muito essa questão. A gente tem uma lei de trânsito também, que é uma lei muito boa, mas olha quantos acidentes que a gente tem, quantas mortes que nós temos no trânsito. Mata mais que a guerra, né? Mata mais que a guerra. Que é isso? Isso é a educação das pessoas. Então, a gente tem lei, a lei por si só poderia garantir isso, mas, assim, a gente coloca no trânsito os nossos valores também, a nossa falta de educação, que a gente não tem. Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, a mulher, a gente começou com a questão de discutir a Lei de Direitos Humanos, os tratados internacionais, que foi uma luta, não veio essas conquistas porque os
governos poderosos, né, são bonzinhos. Foram conquistas Você do sabe, Cléo, povo. uma coisa que eu queria... gostei muito do que você está falando. E é quando as luzes se apagam que nós percebemos quem é quem. É quando você colocou muito bem a questão dos direitos, né? O homem pode ir sem camisa no estádio. Não estou dizendo que a mulher deva ir sem camisa, porque eu ia gostar, mas enfim, não deveria, porque ela ia ser abusada ali mesmo, ali, porque as pessoas ainda não foram educadas para isso. É quando as luzes se apagam. Você, quando está atrás do volante, ali você tem o poder nas mãos. Então, é quando as luzes se apagam, digamos assim, que você exerce, que você mostra quem você é. Se é aquele que para na faixa, né, ou melhor, para antes da faixa para o pedestre passar da preferência, ou se você sai buzinando, quase atropelando todo mundo. Afinal de contas, você está, né, transitando, você está com o poder na mão. Quando as luzes se apagam dentro de casa, é que a gente vê como o homem trata a mulher, como o filho trata a mãe, e até mesmo como essa mãe educa e coloca limite. Eu costumo dizer, e acredito muito nisso, as famílias, elas funcionam bem quando há hierarquia. E pai e mãe são hierarquia superior. Filho está um pouquinho mais aqui. Deve haver amizade, sim, entre os filhos. Mas não são amiguinhos de escola que podem sair no tapa, brigando, rolando no chão. Mas você veja que tudo isso foi construído, né? Tudo isso foi foi construído. dito para a gente toda essa formação. Então, o que acontece é que, como eu estava colocando, que o Estado e a sociedade também têm parcela nessa questão, o Estado, às vezes, não tem... dá uma lei, não faz um controle em relação a isso, e aí não consegue cuidar e sobra tudo para essa mulher que tem que, né, tomar conta de toda uma sociedade, e ela, claro, vai se sentir culpada, vai sentir que não teve competência para fazer aquilo, e que não é uma questão só dela, né, uma questão da sociedade e do Estado também. Cadê as escolas? Cadê uma educação de qualidade? Onde que ela está? Cadê a segurança quando essa mulher sai à noite do seu trabalho, da sua faculdade, que não tem uma iluminação de qualidade, tem bairros escuros? Cadê? Não existe. A gente tem que estar todo tempo lutando, fiscalizando, verificando. Uma coisa que era para ser natural. Então, a gente tem uma sociedade que a gente quer que ela seja organizada, mas que não tem o contraponto, não tem as coisas acontecendo naturalmente. Então, de fato, são discussões que têm que ser feitas, que têm que ser analisadas, onde que a gente coloca os pontos nos is, qual é a minha parcela. Os homens também têm que estar nessa luta com as mulheres, né, para poder fortalecer isso, para fortalecer esse respeito, para fortalecer essa igualdade social. A gente não quer uma segregação em relação a isso, como houve antigamente. Então, a gente tem aqui, como estava sendo colocado, se hoje existem cotas, eu acredito que seja porque alguém um dia segregou, né? Colocou os negros para um lado, os brancos para o outro, as mulheres sendo oprimidas e os homens no sistema machista, porque a gente tem homens e mulheres machistas, não são só os homens. Né? Então, alguém disse, olha, tem que ser assim. Quem faz isso é quem domina a sociedade. E a gente tem que estar todo tempo ali lutando para que isso não seja dessa forma. Passando isso para os nossos filhos, passando isso para os nossos colegas. Quando a vereadora se coloca aqui como, né,
numa comissão tão importante como essa, ela também quer trazer essa discussão, que é relevante para a nossa sociedade, e querer que isso avance, que isso seja valorizado, e que nós entendamos. Cadê a população também participando? Cadê os outros, as outras comissões aqui? Será que isso é só para as mulheres? A gente tem uma equipe técnica de homens, mas cadê os outros homens dos outros departamentos? Né? Porque nós estamos em todos os espaços. Hoje nós somos 52% da população. A gente elege, a gente dá palpite, nós estamos indo cada dia mais para a questão política, como a gente tem aqui a vereadora, para poder. A gente tem uma história de construção desse país e a gente quer continuar construindo cada vez mais com mulheres, nesse país. Então, é isso que eu acredito que seja importante a nossa discussão, trazer. Se ainda temos tanta violência nesse país e no mundo, porque não é só aqui no Brasil que existe a violência, você veja que tiveram 200 adolescentes, que foram sequestradas lá. O que é aquilo? É um absurdo. O que não é um absurdo? Uma mulher que está à beira da morte porque casou com um cristão e a religião dela é outra. Quer dizer, por isso que servem esses tratados internacionais. Da mutilação, em alguns países. Exatamente. Então, temos cada vez mesmo que se unir dentro do país, dentro de uma sociedade, num tratado internacional. Assim, o Brasil tem que participar disso, como bem foi colocado aqui, para a gente poder fazer esse olhar, não olhar só para o nosso umbigo, mas olhar para um todo, porque nós somos humanos, como foi colocado, nós temos direitos, e a gente precisa ser respeitado como tal. Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigado pela conversa. Obrigada, Cléo. Muito importante essas suas palavras aí. E mesmo assim, a gente já tem que pensar no a mais, como você falou, né? Qual a situação hoje? A violência contra a mulher. Muitas vão à delegacia fazer um boletim de ocorrência, mal se faz um boletim de ocorrência. Acho que tem aqui o doutor que mais que tudo está podendo responder isso. Mal se faz. Se ela precisa, chama uma viatura, às vezes está sendo ameaçada em casa, às vezes é o ex-marido, seja lá o que for. Às vezes chega lá um militar e fala assim, mas você fez, você tem que ir atrás disso. Aquilo lá não é levado adiante. Esta é uma realidade. Quando ela vai procurar, fala assim, mas eu tenho um boletim feito. Procura um advogado. Ela tem que trabalhar. Acho que o doutor sabe o quanto é difícil para elas chegarem até um advogado. Muitas não têm o poder, porque elas estão sustentando a casa. Até elas chegar a um advogado para levar essa questão adiante. Às vezes elas já são mortas no meio do caminho. Isso é a realidade. A gente não pode mascarar isso porque é um fato que realmente vem acontecendo. Então, eu acho que cada um de nós temos que multiplicar, tentar o interior da gente conversando, ensinando e multiplicando a cada um de nós aqui. Se multiplicamos 10, essas 10 vão se tornar 100, essas 100 vão se tornar 1000. E assim levando adiante para também reforçar, porque tem muitas mulheres que têm medo. Às vezes elas não procuram, porque elas têm medo, infelizmente. Tem a questão do constrangimento e a questão do medo. E essa questão que a vereadora Neuza levantou é uma questão muito séria, porque realmente, às vezes elas não são atendidas devidamente, dito, isso aí é uma coisa de menos. Vai se dar valor depois que sai estampado no jornal que ela foi assassinada, foi morta, foi violentada pelo ex-companheiro, ex-marido, sei lá o quê, porque, gente, não é? Exatamente, né? E cabe a cada um de nós, eu acho que essa problemática, eu acho que é uma questão que fala não com o outro, fala com cada um de nós, porque quantas mulheres eu e cada um de nós aqui conhece que já foi vítima de alguma coisa, seja uma cantada, uma coisa, ou até mesmo essa questão de chegar na porta de uma delegacia e não ser levada a séria. Ligar para quem deve socorrer, né? Seja
a polícia militar, enfim, qualquer órgão que possa, que deveria promover essa questão, ele fala, não, isso aí é briguinha, daqui a pouco, né, como diz a letra, se de dia eles brigam, à noite eles se amam e tal, não sei o que lá. Gente, não é assim, isso aí é só na música, no sertanejo, isso daí. Na vida real, muitas vidas são ceifadas, sim, e isso é crime, porque a indiferença nossa proporciona a nossa omissão, né? Às vezes isso acontece com a minha vizinha, às vezes isso acontece com a minha prima, às vezes isso acontece com a minha empregada, e eu estou fazendo de conta que não estou vendo. Eu sou coautor desse crime, porque a omissão é crueldade também. É igual quando a gente fica escandalizado quando falam, o Holocausto não aconteceu. Eu estou dizendo, o cara não vai vir aqui matar a pessoa que está me pedindo socorro? É igual. Pode falar, Regina. Eu queria colocar assim, eu vejo as pessoas... Esperar o microfone. Eu vejo as pessoas assim buscando direitos, tudo que eu acho que está tudo correto, mas ao mesmo tempo eu vejo coisas antagônicas assim que eu não sei como é que faz isso. Por exemplo, quando a gente coloca um bebê hoje numa creche tão novinho, eu também li trabalhos que ele perde muito cedo os valores familiares, toda essa bagagem que ele conservaria e levaria com ele. Como as mães também, por necessidade, precisam trabalhar, essa criança já perde muita coisa, perde o convívio, perde o afeto, porque o afeto que ela tem em casa, eu acho que isso vai ser também fator determinante para ela como criança. Isso do meu ponto de ter lido também. Uhum. Então, assim, você não consegue ajustar muito bem essa criança, porque ali ela vai conviver com valores que não delas, com agressividades, assim, e vi que se generalizou isso também. Mães que podem ficar com seus filhos, e assim, eu sei que nós temos realidades assim muito distintas, assim. Por exemplo, eu pude criar meus filhos cuidando, então eles ficaram adultos assim, não perfeitos, claro, mas assim todos se formaram, são bem educados, são assim, tem uma série de que às vezes uma mãe que precisa trabalhar, ela não pode ter esse cuidado às vezes. Aí essa criança fica assim na mão de pessoas, depois fica fora da família, para a rua, absorvendo outras coisas assim. E a gente busca uma coisa e eu acho que a gente perde às vezes muito outras coisas também. Eu fico assim em conflito com isso de ver tudo isso que acontece. E com essa mãe culpada, porque ela, para buscar o sustento em casa, ela, às vezes, ela dilapida um patrimônio que é o filho dela, a família dela, para sempre. E perde esses filhos para a vida também, diante de tanta dificuldade, porque, como a Cléo falou, falta estrutura para a gente deixar esses filhos, uma política pública bacana, que os filhos nossos possam ficar o dia inteiro bem orientados e que ela possa voltar do trabalho e pegar seus filhos com tranquilidade, coisa que a gente não tem. Então, a gente busca tanta coisa que eu fico meio confusa, assim, sabe? Bom, essa questão de colocar o filho muito cedo, você veja que a gente avança, né? A questão da mulher no mercado de trabalho, acho que não tem volta. É daqui para frente. Então, a gente tem que equacionar essa questão. E como que a gente faz isso, acredito, né? Com políticas públicas mesmo, né? Com essa estruturação da política pública. A creche é um direito da criança, né? Hoje, os lares estão mais... diminuído a quantidade de filhos dentro das casas, né? 1, 2, 3. E ali, no ambiente coletivo, ele vai conseguir se socializar. Ele vai ter a menina, o menino negro, o menino com deficiente. Então, ele vai conseguir
né? Se tiver aquele educador tiver qualificado para fazer aquele atendimento, tem uma educação de qualidade também e vai conseguir respeitar todos aqueles que são diferentes, entre aspas, porque nós todos somos iguais, mas vai ter o respeito por tudo aquilo. Então, eu acho que é importante essa questão. Na questão da delegacia da mulher, de fato, a gente tem, né, situações difíceis, a gente tem que cada dia mais avançar na qualificação desses servidores que estão ali para atender as mulheres. Nós já temos uma discussão sobre o juizado especial de violência doméstica, para trazer aqui, é uma discussão até com o vereador Carlão, aqui da casa, para trazer. E a gente acredita que, com a vinda desse juizado especial para Campinas, a gente vai melhorar muito também a questão do atendimento na delegacia da mulher. Então, é um juizado que vem com atendimento, né, de psicólogo, de assistente, uma parceria que vai ser feita com o executivo. Então, estamos bem ansiosas com essa parceria, com esse projeto, e que eu acho que vai melhorar e muito. A gente também tem, nessa luta, a previdência social. O que acontece? Se a mulher sofre violência doméstica, então, pelo seu companheiro, e ele tem que ele tem que pagar aquela conta. Se a mulher ficou afastada, ou porque ela foi para o hospital, ou porque ela foi. Então, é isso que a gente faz. A gente vai trabalhando com todos os segmentos, com todas as instituições, para poder proteger essa mulher, e que essas políticas elas avancem e que ela cada dia esteja mais protegida. Então, acho que esse é um trabalho que é feito nas faculdades, com os profissionais, na Câmara, no Executivo, no movimento de mulheres. É um trabalho coletivo mesmo, para a gente poder tirar de vez essa questão da violência da nossa sociedade. Só uma parte, então. Eu fico feliz pela manifestação até só que vem participando, não só os palestrantes, só a vereadora, mas que todos, de certa forma, têm acompanhado, né, esses acontecimentos. Uma coisa que a gente consegue observar, é importante não deixar a parte. Toda essa luta pelos direitos da mulher, a gente às vezes fica focado, mas tem que tomar cuidado para não fazer um corte axiológico, um corte de valores de todas as outras consequências que advêm dessa luta pelos direitos da mulher, direito igualitário. Foi citar a questão policial, por exemplo. É um problema, nós sabemos. A questão da creche é um outro problema. Mas a questão da creche, quer dizer, a luta pelo trabalho, pela questão econômica, você consegue de um lado, infelizmente não dá, do outro não tem como. Ainda que a creche seja a melhor de todas, ou seja colocada dentro da empresa, tem toda uma questão que nós deixaríamos a desejar na formação daquela criança, até na formação da personalidade dela. Em relação à polícia, se tivesse uma comissão, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, vamos discutir segurança pública, provavelmente teríamos argumentos de defesa e são razoáveis, né? Porque, às vezes, não deixamos a desejar? Deixamos. A polícia deixa também. Tem mulher que vai lá por qualquer motivo, na delegacia da mulher também tem. Tem mulher que vai por algum motivo que seja justo, vai e depois acaba não dando encaminhamento. No que se refere à polícia civil, quer dizer, a polícia, no geral, ela está sem instrumento, né? Ela está precária. Às vezes nem é a culpa da própria polícia. Né? A Polícia Civil, nas atividades aqui municipais, acaba recebendo prédios do município emprestados, acaba recebendo servidores municipais emprestados. Né? A gente acaba observando que a discussão do direito para a mulher não pode deixar de lado também outras consequências. A formação, a creche, polícia. Então, a gente tem que trabalhar o direito da mulher trabalhando com todas as outras questões para poder equilibrar, né, essa necessidade social. Porque quando não se pensa na luta pelo direito, acaba criando uma série de situações que também não tem volta. Por exemplo, a lei da empregada doméstica é uma coisa positiva, todos nós sabemos. Né? Só que nós contratávamos a pessoa para poder limpar a casa, fazer alguma coisa. Depois que criou a lei, ninguém quer mais empregada doméstica para não criar um vínculo empregatício. Né? Então ninguém contrata mais. Você cria uma lei para poder proteger, mas como não houve um raciocínio anterior, razoável, trabalhando as consequências, você acaba criando uma lei que
prejudica a pessoa. É igual estagiário, né? Estagiário todo mundo contratava, agora ninguém contrata mais, porque tem que pagar ainda mais para o estagiário. Né? Você não contrata mais, você contrata o estagiário como assistente administrativo para trabalhar 8 horas, atender o telefone, limpar, pintar a parede, né? Cobrir o telhado, como estagiário, mas não como estagiário. Então, o que nós conversamos aqui me lembrou o mito da caverna, né? Até nas expressões da colega, o mito da caverna de Platão. Quando você realmente dá um passo para frente, conhece uma outra realidade, todas essas discussões para frente, não tem como voltar mais atrás, não tem como voltar. Porque a realidade daqueles que estão na caverna é uma realidade tão bruta que você retornando para eles, você, na verdade, seria até morto lá. Então a ideia é tentar esclarecer ou acender essas luzes, não quando se apagam, mas acendê-las para todos, né? E toda a discussão da mulher tratando de questões de formação de criança, questão de segurança pública, isso é importante, para que nossa discussão também não seja piegas ou seja, de repente, afastada de lado por ser uma discussão cega, né? Eu só lembro isso. Mas obrigado. Viu? Obrigada, doutor Renato. Gostaria muito que a gente continuasse aqui até do jeito que está indo, ia longe, mas infelizmente temos que encerrar, mesmo porque o pessoal da TV Câmara, tudo, eles têm outro compromisso agora já, para estar se instalando. Então eu quero agradecer muito ao doutor Renato Delova, nosso nobre advogado aqui, o doutor Evandro Alcântara de Souza Aranha, nosso psicólogo aqui, que hoje os dois deu novamente uma grande aula. E também trabalhar daqui para frente tentando encorajar cada uma de nós, que eu falei, multiplicar e encorajar as mulheres. Que elas têm que ser encorajadas. Eu acho que, em primeiro lugar, é um passo. E agradecer a todos aqui presentes pela presença, que é muito valiosa. Agradecer a meus assessores aqui também presentes. A Suzana da presidência aqui fazendo a presença também, eu agradeço. Então, agradecer a Luciana, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Cléo Dias, coordenadora do Conselho da Mulher. Meu muito obrigado a todos e convidando já para a próxima aí estar presente. Meu muito obrigado, encerro aqui. Até mais, fiquem tudo com Deus. Amém. Tchau, tchau. Você acompanhou ao vivo a reunião da Comissão Permanente da Mulher aqui na Câmara de Campinas, que tratou sobre o comportamento e a evolução humana. Além do canal 4 da NET, você pode acompanhar a programação da TV Câmara pelo site campinas.sp.leg.br. Tenha uma boa tarde.